Olá, meu nome é Dedinilson Santos, estou cursando licenciatura plena em História pela UES com polo em Camocim, Ceará. Hoje o tema da nossa aula será o Egito. O que você sabe sobre o Egito? A história do Egito divide-se em três fases: o Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Ao longo desses três períodos, o Egito atingiu o apogeu. Porém, a partir do século VII a.C., o Egito foi invadido por vários povos e perdeu o seu antigo esplendor. A organização política do Egito. Em mais de 3.000 anos, o Egito foi marcado por grandes oscilações políticas, glórias e decadências. A história do Egito Antigo é dividida em dois períodos: pré-dinástico, desde a formação das primeiras comunidades até a primeira dinastia de faraós, e dinástico, com três fases principais: Antigo, Médio e Novo Império. Período pré-dinástico de 500 período pré-dinástico de 5.000 a 3.200 a.C. No começo, o Egito era habitado por povos que viviam em clã, os nomos. Os nomos eram independentes, mas cooperavam quando havia problemas comuns, como abrir canais de irrigação, construir diques. As relações deles se transformaram até a formação do Reino do Baixo Egito ao norte e o Reino do Alto Egito ao sul. Em aproximadamente 3.200 a.C., esses dois reinos foram unificados sob o comando de Manés, este se tornando o faraó absoluto do Egito, considerado como um deus na terra. Usava uma coroa dupla, demonstrando unificação entre os reinos. Assim surge a primeira dinastia, acabando esse período. O período dinástico. Durante essa época é que são construídas as pirâmides e há um grande crescimento territorial e econômico. E temos também o período imperial. Durante esse período, faraós construíam enormes poderes religiosos, militares e administrativos. Quéops, Quefren e Miquerinos. Me desculpe se eu estiver pronunciando errado. Faraós da quarta dinastia tiveram grande destaque, sendo os mandantes da construção das principais pirâmides. Por volta de 2400 a.C., houve uma série de revoltas lideradas pelos administradores dos nomos com o objetivo de enfraquecer o poder centralizar do faraó. Com isso, o Egito entrou num período de declínio e guerra civil. A economia. Predomina o modo de produção asiático. Estado faraó é dono de toda a terra, contratando o trabalho agrícola. Além da agricultura, o Estado egípcio também controlava muitas outras atividades econômicas. Por meio de seus funcionários, administrava as pedreiras, minas e construções. A maioria dos egípcios viviam em servidão, obrigados a sustentar elites com atributos em bens, impostos ou trabalho.
Principais atividades econômicas: a agricultura. Destaca-se o cultivo de trigo, pão, cevada, cerveja, o linho, tecidos e papiro, seria o papel. A pecuária: criavam bois, asnos, carneiros, porcos e aves. Após a invasão de Hicsos, começaram a criar cavalos. Para a maioria da população, carne era um luxo e só consumiam em ocasiões especiais. O comércio exterior: exportação: trigo, tecidos de linho, cerâmica. Importação: marfim, perfumes, peles. Era de controle do Estado, que enviava expedições para Palestina, Creta, Fenícia. A religião: a vida no Egito era profundamente influenciada pela religião. Eles davam grande atenção aos deuses e aos mortos, construindo templos e túmulos, como pirâmides, traziam de lugares longínquos pedras duras e metais preciosos. Mas eles moravam em casas de tijolo cru, modestas. Logo, templos e túmulos resistiam a quase todas as suas cidades desapareceram, restando apenas cacos e cerâmicas. Acreditavam na vida após a morte, onde, ao morrerem, eram julgados por Osíris, podendo retomar aos seus corpos se absolvidos, mas para isso precisavam que seus corpos fossem conservados. Por isso, a mumificação. Após a mumificação, os corpos eram enterrados nos sarcófagos com alimentos, roupas, joias e um esplendor do livro dos mortos, coleção de textos religiosos para serem recitados quando a alma comparecesse ao tribunal de Osíris. Durante o Novo Império, o faraó Amenófis IV tentou instaurar monoteísmo, instituindo o culto ao Atom, símbolo pelo disco solar. Tais reformas tinham fundo político, pois Faraó desejava diminuir o poder dos sacerdotes, se tornando o supremo sacerdote. Mas após sua morte, os antigos cultos foram retomados junto com o poder dos sacerdotes. E assim, nosso vídeo vai se encerrando. Eu só vim falar um pouco sobre a política, a religião e a cultura dos egípcios. Esse vídeo traz apenas um pouco sobre a história do Egito. Agora vocês devem se aprofundar no assunto para terem melhores conhecimentos. Aqui está uma dica, uma pergunta e uma mensagem para vocês. A dica: pesquise um pouco mais sobre o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. A pergunta: pesquise um pouco mais sobre a pergunta: como Manés conseguiu unir o reino do Baixo Egito com o reino do Alto Egito? E aqui está a mensagem: vocês podem ir além. Lembrem-se de que vocês podem ir além das expectativas que colocam em cima de vocês, que podem alcançar os seus sonhos e realizar tudo que desejam, se acreditarem no seu próprio potencial. Obrigado, até a próxima aula.